Existem heróis escondidos em Superman e eu vou mostrar pra você quais são. Pessoal, um perfil no Twitter deu uma boa olhada numa cena em que mostra a parede do Hall da Justiça, lá quando a Gangue da Justiça aparece, e viu heróis escondidos, e eu hoje vou falar pra você quais são esses heróis. Então, primeiramente, sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e estou aqui para falar sobre alguns detalhes de Superman, minha gente. Faz tempo que eu não venho aqui no canal. Tava de férias um pouquinho, mas agora estamos voltando para o segundo semestre com força total. Se você ainda não viu os nossos vídeos de Superman, Jurassic World, quer dizer que você não está inscrito, então por favor se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo porque ele é muito importante. Então vamos lá começar a falar um pouquinho sobre isso, pessoal, sobre esse novo panteão de heróis que foi visto. Muito bem, pessoal, primeiramente a gente está aqui, ó, no perfil do Twitter, do Twitter, na verdade agora, né? Que é o perfil Decenalta, tá? É um perfil que fala bastante sobre DC e ele pegou aqui, pessoal, todas as imagens do Hall da Justiça, na Sala da Justiça, né, que tem um mural ali com vários heróis e destrinchou quais são todos esses heróis. A gente tem muitos heróis da era clássica da DC, da Era de Ouro, da Era de Prata, beleza? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre quais são eles e se eles podem ou não aparecer no futuro da DC, ou é apenas o James Gunn sendo muito mais nerd do que a gente, do que nós todos juntos. Então, ó, pessoal, primeira coisa que a gente pode ver aqui, a primeira heroína que ele destaca é a Madame Xanadu, pessoal. A Madame Xanadu, ela é uma personagem muito antiga da época da DC, beleza? Ela é uma personagem muito poderosa também. Ela é envolvida com magia, tá bom? Tanto que tem até uma certa semelhança com o Senhor Destino, mas na verdade essa personagem ela tem muita ligação com as lendas do Rei Arthur. Afinal, a Madame Xanadu ela era a Nimue. A Nimue é uma figura muito importante nas lendas arturianas. Muita gente a chama de a Dama do Lago, beleza? Que vai ter ali plenos poderes na época do Rei Arthur. E na versão da DC, ela é irmã de Morgana Le Fay, tá bom? Morgana Le Fay era a grande nêmesis do Rei Arthur. Lembrando, pessoal, a lenda do Rei Arthur ela é muito antiga e muita gente, às vezes, e tem muitas versões, correto? Então tem versões que a Morgana é irmã do Arthur, versões que a Morgana é amante do Arthur, enfim, existem muitas versões e tem muitas versões envolvendo a Nimue também. E a Nimue é a Madame Xanadu, ela já apareceu na série do Monstro do Pântano, pessoal, uma série que só teve uma temporada, na sua primeira temporada começou em 2022, já teve seu fim ali, e ela apareceu, a Madame Xanadu, correto? O próximo, pessoal, é o Cavaleiro Silencioso, mais um personagem aí importante e que também se envolveu com as lendas do Rei Arthur, tá bom? O Cavaleiro Silencioso era um bravo cavaleiro que um dia foi traído por um tirano real aí e ele acabou se desvencilhando da coroa. A sua característica é que ele não emite nenhum som, né? Então ele não fala, por isso que ele se chama Cavaleiro Silencioso, beleza? Ele é um personagem, não se revela a identidade, ninguém sabe quem ele é, mas ele tem certa ligação com uma das reencarnações do Homem-Gavião, tá bom? Então pode ser que tenha ali uma ligação ali com a Kendra Saunders, que apareceu no filme, né? Mas enfim, o próximo, pessoal, tem uma ligação um pouquinho mais direta com a DC do que a gente imagina, tá bom? É a Exoritus. A Exoritus é uma amazona exilada da Ilha Paraíso, então tem ali sua ligação com a Diana Pryce, tem a ligação com a Mulher Maravilha, e quem sabe ela possa aparecer na série das Amazonas, que o James Gunn quer fazer para o seu DCU nesse primeiro capítulo, Deuses e Monstros. O próximo, pessoal, é o Black Pirate. Ele é chamado de John Valor e ele é um herói pirata ali da época da antiguidade. Percebe que nesses personagens, pessoal, que tá aqui aparecendo, são personagens da antiguidade que muito se encaixariam muito bem com a Sociedade da Justiça da América, que é o que a gente achava que a Gangue da Justiça iria ser, mas na verdade a Gangue da Justiça é uma equipe corporativista ligada ao Maxwell Lord. Depois no final a gente tem ali a Miss Liberty, uma heroína que aparece durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos, também tem certa ligação ali com a Sociedade da Justiça da América. O próximo é o Max Mercury, um nômade temporal, um velocista que consegue atravessar as décadas, tá bom? Então ele tem acesso à força de aceleração, assim como o Flash, e consegue viajar no tempo. Ele já foi mencionado
em The Flash, principalmente uma personagem que era uma cientista, e ela tinha os laboratórios Mercury, tá bom? Na série do Flash. O próximo personagem é o El Diablo Lazarus Lane, que é um vigilante do Velho Oeste, muito inspirado ali no Zorro também, tá, pessoal? É um personagem muito interessante, mas também pouco explorado nas HQs. O próximo é o Super Chief, que é um guerreiro nativo americano, e tem tudo a ver ali com o seu visual, a máscara de touro, né, que muitos acreditam que seja uma forma. Existia até um episódio em Green, que era muito legal, era um personagem que ele tirava os scalpos dos Vessen pra adquirir sua força, entendeu? Pô, era muito interessante. E os poderes dele funcionam mais ou menos desse jeitinho aí. Pô, o próximo é The Sandman. E não é o Sandman do Neil Gaiman, tá bom? Aquele que já tem a série na Netflix. É outro Sandman. Ele faz parte, sim, da Sociedade da Justiça da América. É um personagem com um visual muito interessante e que eu tô doido pra ver se ele pode ou não aparecer, porque tem a cara do James Gunn mexer com esse personagem. O próximo é o Amazing Man, um herói com superpoderes. Pô, falou bem óbvio ali, né? Mas é um personagem ali relativamente pequeno para a DC. Os poderes dele são bem interessantes, tá bom? Porque ele ganha o poder de absorver as propriedades físicas de qualquer material que toca, ou seja, parecendo o homem absorvente lá da Marvel, beleza? Ele, durante a Segunda Guerra Mundial, ele é recrutado para fazer parte da All-Star Squadron, um grupo de heróis da Era de Ouro da Marvel. Com o tempo, o Will ele decide deixar os vilões e usar seus poderes para o bem, tornando-se um dos primeiros heróis negros da cronologia da DC, lá perto lá dos anos 80, beleza? Então ele começou assim como um vilão. Ele era o Ultra Humanite. O próximo, pessoal, é o Zatanna, que é um mago poderoso e, pô, disso a DC tá cheia. Mas na verdade, pessoal, ele também é pai da Zatanna, que é uma personagem que muitos querem ver sendo adaptada em live action ali para filmes e séries, e que não tivemos no DC Extended Universe, mas provavelmente teremos aqui, porque também é uma outra personagem que é a cara do James Gunn mexer. A próxima é a Liberty Bell, uma heroína que atuou durante a Segunda Guerra Mundial e consequentemente também faz parte da Sociedade da Justiça da América ali, pessoal. E ali a gente tem, ó, esses dois próximos personagens são muito interessantes, é o Bullet Man e a Bullet Girl, são heróis de ouro, tá bom? Da Era de Ouro, com um capacete especial que permite voo. E é muito interessante porque eles têm mesmo a aparência de uma bala, né, com esse capacete pontudo aí. E olha só como a criatividade... Porque pensa só, gente, pra gente hoje, esse negócio de, só voar, é muito simples. A gente tá acostumado com personagens que têm poderes de manipular realidades. Vídeo o Dr. Manhattan, o Franklin Richards, né, na Marvel. Mas ali, naquela época, pô, era algo inovador, né? Era a Era de Ouro, a primeira era de super-heróis. Então tudo aquilo era muito novo. Os próximos são o TNT e o Dynamite. TNT foi um super-herói da Segunda Guerra Mundial, pessoal, e também foi o mentor do Dan Dynamite, The Dynamite. É bem a relação ali, Batman e Robin. A próxima é a Phantom Lady, que é uma super-heroína que geralmente ela tá ligada ao Freedom Fighters. Quem não lembra do Freedom Fighters, pessoal, lembre-se, Crise na Terra X, tá bom? Que foi um dos crossovers da DC, da Arrowverse, mas também ligados à Terra X. A Terra X é aquela terra em que os nazis conseguiram ganhar a Segunda Guerra Mundial, beleza? Nessa terra existem os Freedom Fighters, os lutadores da liberdade, né? Os guerreiros da liberdade, onde tem o The Ray, são personagens que lutam contra esse regime ali instaurado pelo Terceiro Reich. Depois tem um Cavaleiro Atômico, ele é um super soldado ali que usa, um ex-soldado que usa uma armadura muito bonita, inclusive, eu acho que seria muito bacana ver isso em tela, tá bom? Tem o Freedom Beast, ele é um defensor da natureza, um ativista ambiental, que eu acho muito interessante também trazer para os dias de hoje, se o James Gunn puder trazer, mas eu acho que todos esses heróis aí vão ficar mesmo no esquecimento, porque são muitos, alguns com pouca relevância. Porém, esse próximo aqui não tem pouca relevância não, ele é o Pantera, pessoal, ele é um especialista em boxe que se torna um vigilante, tá bom? Esse personagem, pessoal, ele teve duas versões, tá bom? Primeiro foi o Pantera, que é o Ted Grant, que na Crise nas Infinitas Terras acaba falecendo durante a luta contra o Anti-Monitor para conseguir ali salvar as terras. Mas depois, quem assume o seu manto é Yolanda Montez, essa personagem que vira a Pantera, beleza? Além disso, o Wildcat, né, o Pantera, ele também já foi visto em 2 vezes a adaptação live action, tá bom? A primeira foi
no Arrow, tá bom? Ele aparece ali na terceira temporada na luta contra o Brick, né? Que na época que o Oliver morre, e aí eles têm que. A Laurel como Canário Negro, o Roy Harper como Arsenal, o John Diggle e a Felicity têm que se unir com outros vigilantes para poder salvar a cidade, e lá estava o Ted Grant, tá bom? Ele, inclusive, treina a Laurel Lance. E também na série da Stargirl, que eu quero muito assistir, nessa, adaptado tanto o Ted Grant quanto a Yolanda. Próximo, muita gente vai conhecer e adorar, porque é o Vibro, pessoal. Ele tem poder de vibrações e ondas sonoras, tá bom? E quem não lembra dele é o Cisco Ramon, pessoal. O Cisco, lá de The Flash, ele tem os poderes ali de controlar vibrações, inclusive até abrir pontes para outras terras. O próximo personagem, pessoal, é o Gunfire, um agente freelancer antiterrorismo. Depois nós temos o Ghost of Flanders, ele sobreviveu à Primeira Guerra Mundial ao ser dado como morto e homenageado como soldado desconhecido. Decidiu viver em segredo sobre o túmulo e combater o mal como fantasma de Flanders. E por último a gente tem o Maxwell Lord, que vai ser vivido pelo Sean Gunn, que é o irmão do James Gunn, e também tá ali como fundador da Gangue da Justiça. Nada mais óbvio do que ele encerrar ali esse painel. E talvez ali a gente tenha ele como uma pessoa que pegue esse legado todo desses personagens e aí depois ele transforma e molde do jeito que ele queira, que é a Gangue da Justiça. Pessoal, vocês gostaram ou não desse conteúdo? Querem que eu traga mais? Tentei trazer aqui tudo resumidinho, mas muitos personagens são meio pequenininhos, um pouca importância. Dei ênfase mais naqueles personagens mais importantes ou que tiveram alguma relevância ali no universo da DC em live action, como por exemplo as séries do Arrowverse, como os filmes no universo ali do DCU ou já foram adaptados. Beleza? Pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima, nerds. Fui!